Cecília, vou começar nesse segundo bloco, falando da polêmica do último papo nosso. A gente recebeu a Cecília em outubro, né, Roger? Outubro. Foi no Bora número 165, e aí a gente faz os cortes, né, Cecília? Sim. Que a gente... Aqueles cortes. Os cortes os famosos cortes do Bora, meu filho. E aí a gente falou de crianças com autismo, o TOD, TDAH e tal, enfim. E no corte, a gente fez um corte que algumas pessoas não entenderam, outras não vão entender nunca, e outras entenderam certinho o que você quis dizer. Eu queria ler um comentário aqui para vocês entenderem, gente, quando a gente está aqui exposto, né? Tanto no YouTube, quanto na TV, quanto no rádio, a gente está dando nossas opiniões, que também, se vocês acharem que está errado, vocês procuram outro profissional, que não tem nem obrigado a confiar em tudo também não. Mas eu acho que as pessoas têm um pouco de falta de interpretação. E muitas dessas pessoas, é aquilo que você falou, o adulto, ele se enche da sua autoconfiança e já quer julgar o outro. Então, assim, vou dar um exemplo de uma pessoa que falou assim, olha, essa mulher é uma irresponsável. Autismo é uma condição neurobiológica desde o nascimento. Ninguém vira autista. Isso é informação básica. Aí ela falou assim, sabia que os pais carregam sofrimento e culpas suficientes, mas quem sabe a senhora ainda não tem uma oportunidade de ter uma criança. Então, assim, acho que as pessoas elas pegam uma fala que a gente faz, não entendem o que a gente quis dizer, e ainda ela é agressiva e de uma forma assim, que a gente falou muito disso, do adulto também entender aquela condição dos seus filhos. Então eu queria te dar a oportunidade da gente falar novamente disso, que eu acho que é um assunto importante, e que as pessoas, às vezes, eu peço, né? Entendam, vejam o vídeo completo, não pega a primeira fala. Eu entendo que a gente tem o corte e a polêmica, mas é legal ver a entrevista inteira, talvez aquela parte, manda uma mensagem, olha Cecília, talvez eu não concordei com o que você falou, posso até ir você pra gente, eu tô passando por isso aqui, vamos tirar. Então assim, acho que é importante a gente falar disso. Sim. Você viu esse corte, que você é colaboradora do Bora nisso, o que você poderia falar e falar para essas pessoas que não entenderam o que você quis dizer? Acho que é um momento de esclarecer. Eu falei muito, hein? Claro que eu vi, Luiz, né? Acompanhei ali. E antes de falar, né, sobre esse corte, é preciso falar sobre como o mundo adulto está. Exato. O mundo adulto está apressado, né, numa quinta engatada ali, e essa pressa está generalizada. Então as pessoas leem às vezes uma frase e já pega a frase como a mensagem. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Vou fazer um recorte de um post que eu fiz essa semana lá no meu Instagram, falando, eu abri uma caixinha de pergunta e aí qual que era a questão da caixinha de pergunta? Buscas e desafios. Para a pessoa colocar lá qual que é a busca. E uma mãe escreveu: tirar a tela do meu filho de 5 anos. Eu falei, opa, esse é um tema muito relevante. Fiz um carrossel com 7 videozinhos de 1 minuto, explicando. O meu primeiro videozinho era saindo daquele lugar de julgar, de criticar as famílias, né? Não dê tela para o seu filho. Primeiro é importante se colocar no lugar de autorresponsabilização. E aí foram 7 minutos de uma fala, e aí eu postei em menos de 1 minuto, ou seja, não deu tempo da pessoa assistir, porque em menos de eu estava lá, online, menos de 1 minuto já veio um textão. Falei, opa! E aí a fala era, porque eu não gosto dessa postura de tela zero. Aí eu respondi para ela, eu não falei nada de tela zero, eu falei sobre como você pode fazer para diminuir. Inclusive, eu dei várias dicas, como você pode diminuir, fui respeitosa. Então, primeira coisa, o mundo adulto está apressado. E os adultos estão muito feridos, né, Luiz? Sim. Quando eu recebo uma mensagem com nível de agressividade, como chegou, né, nesse recorte, quando eu recebo, um dia eu recebi uma mensagem no meu, eu recebo muito menos as agressivas, mas elas aparecem. Uma que começou a me xingar: sua idiota, você não deveria estar aqui. O que eu entendo? Essa pessoa tá tão ferida, tão machucada, que ela não consegue. Eu vejo até como ferida mesmo, sabe, Luiz? Eu não consigo nem sentir raiva, eu sinto assim, compaixão. E eu escrevi para essa pessoa, falei, pelo que você me escreveu, eu só consigo entender uma coisa.
como deve estar difícil por aí. Porque uma pessoa que chega já chamando a outra de idiota, e ela escreveu isso, assim, eu deletei porque eu não preciso ficar lendo isso. Mas, então é isso. Primeiro, apressado e feridos, tá? Como eu tô nas redes sociais, Luiz, eu sei que eu tô sujeita a isso. As pessoas não estão lendo tudo, não estão escutando tudo. No nosso WhatsApp tem acelerador de voz, eu acho isso uma loucura. Isso para o nosso cérebro é extremamente danoso. Eu jamais vou escutar um áudio no acelerado, porque isso estressa, manda uma mensagem louca para o nosso cérebro. Então, peraí, não. Recebi um áudio de 10 minutos. Se eu não posso escutar agora, eu não vou escutar agora, porque eu não vou acelerar esse negócio no 2. Tem entonação de voz, você tem as entrelinhas numa mensagem, né? Tudo, né? E como eu tô nas redes sociais, o meu pai um dia teve uma conversa comigo, Cecília, cuidado, né? Não fica escrevendo muita coisa, falando muita coisa. Eu falei, pai, é isso aí, eu tô aqui falando muitas coisas e algumas pessoas vão entender, outras vão, feridas e apressadas, vão, e chegam com tudo, né? Que duvido que falariam na minha frente o que muitas vezes escrevem. Então, vamos lá. Você me perguntou, né, lá em outubro, Cecília... Tem muita gente, tem muita criança sendo diagnosticado com autismo, TOD, TDAH, eu ainda te falei assim... Aumentou mesmo? A gente falava assim, ó, antigamente a gente não ouvia falar disso e agora toda hora você ouve. Aumentou mesmo? Foi essa a pergunta. Tá, isso, foi essa a pergunta. E aí, eu ali querendo já chegar direto ao ponto, né, e faltou talvez uma contextualização. Então agora, dada a minha oportunidade, que eu adorei... E eu também te peguei de surpresa, porque a gente não combina a pergunta, Não né? Combina. Então, assim, a gente estava falando de uma coisa, mas enfim, ótima oportunidade. Já tem uma outra polêmica pro final, já tô logo avisando. Ai, meu Deus, então tá. O que acontece, Luiz? Vamos voltar lá na década de 1980, quando eu era criança, e agora 2023. É inegável, né, o aumento de pesquisas, de estudos científicos, de relatos sobre esses transtornos. Então, vamos lá, o autismo é um transtorno do desenvolvimento. TOD, um transtorno comportamental. TDAH, um transtorno neurobiológico. Existe um conhecimento hoje que lá na década de 1980, quando eu nasci, não tinha. Então, obviamente, quando tem mais estudos, mais pesquisas, as crianças que têm esses transtornos de fato, elas são mais identificáveis, tá? Não é raro eu receber, por exemplo, hoje no consultório, já escutei de várias mães, várias mulheres, trabalho muito com mulheres e com mães. Cecília, semana passada eu fui diagnosticada com TDAH, tardio, e com 40 e tantos anos. E essa mãe falando, nossa, como teria sido bom se eu tivesse sido diagnosticada antes, porque eu sofri muito, né? Eu passei uma vida achando que eu era errada, fui muito criticada, julgada, punida, enfim. E aí, o que eu tenho falado, Luiz? Um diagnóstico precoce, ele é muito bem-vindo, mas é diferente de apressado. Então, olha só, uma coisa uma criança de 5 anos que de fato tem o TDAH, esse transtorno neurobiológico, quanto antes a gente identificar, melhor, porque vamos organizar estratégias específicas, intervenções específicas para ajudá-la. Na escola, em casa, pode ser que seja uma criança que vai precisar de uma medicação também. O quanto antes, é melhor identificar quando ela tiver 5, 6 do que aos 18, se ela de fato tem. Agora, o que acontece? É diferente de diagnóstico apressado. Um diagnóstico precoce, que eu identifico quanto antes, ele demanda tempo. Se eu recebo uma criança de 5 anos que apresenta tais, por exemplo, comportamento muito agitado, tem dificuldade de focar a atenção, está começando com dificuldade ali com as letras, com os números na escola, são comportamentos. Eu vou investigar, eu vou receber a família dessa criança para cuidar de um contexto, porque muitas vezes um contexto aversivo, desorganizado, sem rotina, que a criança tem tela demais, zero contato com a natureza, pai e mãe trabalhando o dia inteiro que não sabem como se conectar com essa criança, uma escola punitiva, conteudista, que essa criança tem que ficar ali sentadinha, corresponder o tempo todo. Tô dando exemplo de um contexto ruim, negativo, né? Essa criança pode ser que ela apresente esses comportamentos sem ter um transtorno do TDAH, você entende? Agora, um diagnóstico precoce é o seguinte: eu recebi essa criança com esses comportamentos.
vou investigar, vou receber a família, eu vou ter contato com a escola, a gente vai fazer uma avaliação durante um certo tempo, demanda tempo, às vezes meses, para eu fechar um diagnóstico desse porte, tá? Autismo, TDAH e TOD, não se fecha um diagnóstico em uma única sessão. E um conjunto, né? E o que está acontecendo? Todos os dias, e são milhares de casos que estão acontecendo. A mãe, o pai, leva a criança num profissional da infância, por exemplo, num psiquiatra infantil, num neuropediatra, às vezes, né, leva lá num fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, num psicólogo, e em uma única sessão de 20 minutos, 30 minutos, às vezes 10 minutos, a mãe já sai com um laudo de autismo, um laudo de TDAH, e às vezes já sai com uma prescrição. Eu recebo muito essas mensagens das famílias, né? Cecília, meu filho acabou de ser diagnosticado com autismo. Eu recebo centenas de mensagens diariamente lá no meu Instagram. E aí eu comecei a conversar com essas famílias. Mas me conta, por que você foi fazer o diagnóstico? Porque o meu filho não estava querendo brincar com outras crianças, estava muito incomodado com o barulho, não estava olhando nos olhos. Se a gente digitar isso no Google, né? Doutor Google, minha filha. Se você digitar 3 comportamentos de criança, vai sair o nome de alguma coisa. Nossa. Então a família relata isso. Vai num profissional da infância que foca só no comportamento, ela vai sair com um diagnóstico, né? Então eu tenho dito que o que está acontecendo? Uma banalização nos diagnósticos. Uma coisa é eu ter muito conhecimento sobre os transtornos e eu fazer um diagnóstico precoce, criterioso, aprofundado, que eu vou receber a família várias vezes no meu consultório, eu vou entender a rotina, eu vou ajustar essa rotina. Então, um casal me procurou, o filho tinha 3 anos. Cecília, a gente tem quase certeza que ele tem autismo, porque ele tem isso, a gente fez aquele teste lá da internet, os 10 tópicos a gente respondeu sim. E eu fui entender a rotina dessa criança de 3 anos. Era uma criança que de 4 meses de idade até os 3 anos ficava na TV, de 7h30 a meio-dia, na casa da avó, porque era o que a avó dava conta de proporcionar. Mas vamos pensar, uma criança que cresce nesse contexto, sem interação, sem sair de casa, ela vai apresentar alguns comportamentos que remetem aos transtornos. Isso que eu quis dizer. Às vezes, muitas vezes, na maioria delas, né, até na minha experiência de 21 anos de consultório clínico de psicologia, na maioria esmagadora das vezes, quando a gente ajusta o contexto, vamos cuidar dessa rotina, como é que você se comunica com o seu filho? Como é o seu tempo com a sua criança? A criança responde, o comportamento dela tende a modificar, porque a criança é um ser em formação. Então, dependendo do estímulo que ela recebe ou que ela não recebe, um comportamento desponta ou ele não aparece. Meu filho não fala, Cecília. Como é que é? Você conversa com ele? Você brinca com ele? Ou ele fica o dia inteiro lá naquela tela, no tablet? Ele não vê as pessoas comunicando? Então, primeiro eu preciso entender o contexto, né? E o que eu vejo? Famílias desconectadas dos filhos, do que é essencial, muitas vezes. Profissionais da infância, tanto da área da saúde quanto da área da educação, com uma preguiça, uma falta de paciência de lidar com a criança, com as questões das crianças que são profundas, demandam tempo, né? Teve uma mãe que me procurou, Luiz, assim, Cecília, fui numa psicóloga, na primeira sessão meu filho não quis entrar. Ela falou que ela suspeitava que ele tinha TOD, transtorno positivo desafiador. E quando eu recebo uma criança pela primeira vez, Luiz, o que eu entendo? Eu tenho que ir com muito cuidado. Eu tenho que entender que ela não me conhece. Para ela querer entrar numa sala comigo e ficar de porta fechada, ela tem que confiar, tem que ter vínculo. Como é que eu vou jogar isso para a família? Isso aqui é TOD, porque, olha, não está... E aí a criança, claro, ela ficou agressiva, porque tentaram colocar a força na sala, ela chutou, bateu a porta, jogou as coisas no chão. Nossa. Já dá um nome. Então, qual é a questão? Aumentaram os casos? Sim, porque aumentaram as pesquisas, os estudos, e a gente consegue identificar. Agora, será que aumentaram tanto assim que 5 em cada 10 crianças que eu recebo no consultório já têm um pré-diagnóstico ou já estão laudadas? Teve uma mãe que é uma mãe
de um filho de 4 anos que trabalha num posto de saúde. Ela falou assim, Cília, as profissionais lá comentam no final do dia. Quantas crianças laudadas, tem esse termo, não sei, né? Eu falei, uau, tem uma estatística. Isso é forte, hein? E as sessões, assim, eu pergunto para as famílias, quanto tempo você ficou nessa consulta para o seu filho receber um diagnóstico de autismo? Teve uma mãe que respondeu, 5 minutos. E 5 minutos eu nem recebi a mãe e o pai, eles nem sentaram na cadeira. Então, o que os profissionais estão fazendo muito? Senta, escuta os comportamentos, isso remete a isso. Então, pronto, o seu filho tem isso. E esquece de entender que o comportamento de uma criança, que ela é um ser em informação, ele diz muito, às vezes, do que ela quer comunicar. Uma criança que está muito opositora, está muito agressiva, fazendo o oposto do que a mãe pede. Pode ser uma criança que está só assim, mãe, eu tô aqui, me olha. Pai, fica mais tempo comigo. O ambiente diz muito isso, né? O ambiente de convivência. Ele não determina, mas ele influencia. Entendi. O ambiente que a criança vivencia, os estímulos que ela recebe ou que ela deixa de receber, influenciam no comportamento que ela vai apresentar. Cecília, então você acha que para fazer um diagnóstico não tem que olhar o comportamento? Óbvio que tem. Mas se eu endosso o meu diagnóstico só no comportamento, ele é raso. Ele é superficial e a chance dele ser errada é muito grande. Tá explicado, eu acho, assim. Enfim. Mas, pessoal, eu vou falar com você, meu filho. Pelo amor de Deus. Eu acho que foi legal. Obrigado de você ter aceitado de a gente falar de novo desse assunto, mas é porque realmente o óbvio precisa ser dito muitas das vezes, né? Então, foi legal. Bora, vamos seguir nossa pauta aqui, minha filha.